O que podemos aprender sobre a vida de José? Olá, viajante! Você é muito bem-vindo aqui neste canal. Se você ainda não está inscrito, este é o momento em que você pode se inscrever, ativa o sininho aí para o YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. Deixa logo o seu like desde o início para que esse vídeo seja melhor ranqueado e mais pessoas possam assisti-lo. José foi o 11º filho de Jacó, mas o primeiro filho de Jacó com a sua esposa favorita, Raquel. A história de José é encontrada em Gênesis 37, versículo 50. Após o anúncio de seu nascimento, a próxima vez que lemos sobre José é como um jovem de 17 anos retornando de pastorear o rebanho com seus meio-irmãos para dar a Jacó um relatório ruim deles. Também nos é dito que Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de mangas compridas. Gênesis 37, versículo 3. Os irmãos de José sabiam que seu pai amava José mais do que a eles, o que fez com que o odiassem. Gênesis 37, 4. Para piorar as coisas, José começou a relatar seus sonhos à família, visões proféticas que mostravam José um dia governando sobre eles. Gênesis 37, 5 ao 11. A animosidade em relação a José chegou ao ponto mais alto quando seus irmãos planejaram matá-lo no deserto. Rúben, o mais velho, se opôs ao assassinato e sugeriu que jogassem José em uma cisterna, pois planejava voltar e resgatar o menino. Entretanto, na ausência de Rúben, alguns mercadores passaram e Judá sugeriu vender José à escravidão. Os irmãos realizaram a tarefa antes que Rúben pudesse resgatá-lo. Os meninos pegaram o manto de José, depois de mergulhar o manto no sangue da cabra, enganaram o pai para que pensassem que seu filho favorito fora morto por feras. Gênesis 37, versículo 18 a 35. José foi vendido pelos mercadores a um egípcio de alto escalão chamado Potifar e acabou se tornando o supervisor da casa dele, em Gênesis 39. Lemos como José se destacou em seus deveres, tornou-se um dos servos mais confiáveis de Potifar e foi encarregado de sua casa. Potifar podia ver que o que quer que José fizesse, Deus mostrava-lhe favor e dava-lhe prosperidade. Infelizmente, a esposa de Potifar tentou seduzir José. José consistentemente recusou seus avanços, demonstrando honra pelo mestre que confiava tanto em suas mãos e dizendo que seria tamanha maldade e pecaria contra Deus se ele fosse para a cama com a mulher do seu chefe. Gênesis 39, 9. Um dia, a esposa de Potifar pegou José pelas vestes e novamente fez avanços sexuais. José fugiu, deixando suas vestes na mão dela. Com raiva, ela falsamente acusou José de tentativa de estupro e Potifar o colocou na prisão. Na prisão, José foi novamente abençoado por Deus. José interpretou os sonhos de 2 dos seus companheiros da prisão. Ambas as interpretações provaram ser verdadeiras e um dos homens foi mais tarde libertado da prisão e restaurado à sua posição como copeiro do rei. Mas o copeiro se esqueceu de José e não falou com o faraó sobre ele. 2 anos depois, o próprio rei teve alguns sonhos perturbadores e o copeiro se lembrou do dom de interpretação de José. O rei convocou José e relatou seus sonhos. Com base nos sonhos do faraó, José predisse 7 anos de colheitas abundantes, seguidos por 7 anos de fome severa no Egito, e aconselhou o rei a começar a armazenar grãos em preparação para a escassez vindoura. Por sua sabedoria, José tornou-se governante no Egito e segundo em comando apenas para o rei. José estava encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura e vendê-los aos egípcios e estrangeiros durante os anos de fome. Durante esses anos de abundância, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, Gênesis 41. Quando a fome atingiu até mesmo Canaã foi afetada, Jacó enviou 10 filhos para o Egito para comprar grãos, Gênesis 42. Ele manteve consigo apenas Benjamim, seu filho mais novo e o único restante de Raquel.
Enquanto no Egito os homens encontraram seu irmão há muito tempo perdido, a quem não reconheceram, José, no entanto, reconheceu seus irmãos. Ele os testou, acusando-os de serem espiões. Ele os confinou por 3 dias e depois soltou todos menos um, enviando grãos para suas famílias e exigindo que voltassem com o irmão mais novo. Ainda sem saber da identidade de José, os irmãos foram afligidos pela culpa por terem vendido seu irmão anos antes. José ouviu a conversa deles e se afastou para chorar. Gênesis 42, 23. Ele reteve Simeão e mandou os outros embora, devolvendo secretamente seu dinheiro no saco de cereais. Quando os irmãos mais tarde perceberam que o dinheiro havia sido devolvido, temeram ainda mais. E chegaram em casa, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Jacó lamentou novamente a perda de José e a perda adicional de Simeão. Mas a fome tornou-se tão grave que Jacó acabou concordando. De volta à presença de José, Judá implorou pela vida de Benjamim, dizendo que se Benjamim morresse, Jacó também morreria. Judá falou da dor de Jacó pela perda de José e sua crença de que ele não suportaria perder o irmão de José. Judá também falou da sua promessa a Jacó e ofereceu sua vida pela vida de Benjamim. Ao ver essa prova de mudança de coração dos irmãos, José mandou todos os seus servos saírem da sua presença e chorou abertamente e ruidosamente o suficiente para ser ouvido pela casa do faraó. Ele então se revelou aos seus irmãos, Gênesis 45. José imediatamente os tranquilizou, dizendo-lhes para não ficarem zangados consigo mesmos pelo que haviam lhe feito, e dizendo que Deus o havia enviado ao Egito, a fim de preservá-los. José reafirmou seu perdão anos depois, após a morte do pai, dizendo que, embora seus irmãos pretendessem-lhe o mal, Deus planejou para o bem. Gênesis 50. José enviou seus irmãos de volta a Jacó para recuperar o restante de sua família, a fim de virem morar em Gósen, onde estariam perto de José e onde ele poderia prover as suas necessidades. Jacó veio morar no Egito com toda a sua família antes de morrer. Jacó abençoou os 2 filhos de José e deu graças a Deus por sua bondade. Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Há muito a aprender com a história de José. Como pais, temos alertas sobre o favoritismo de Jacó e os efeitos que isso pode causar em outras crianças, como visto no orgulho juvenil de José e na inveja e ódio de seus irmãos. Temos um bom exemplo de como lidar com a tentação sexual, fugindo. E temos uma imagem clara da fidelidade de Deus. Ele não abandona seus filhos mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor era com ele o tempo todo. Pode haver muitas circunstâncias angustiantes em que nos encontremos e algumas delas podem até ser injustas, assim como as da vida de José. No entanto, como aprendemos com o relato da vida de José quando permanecemos fiéis e aceitamos que Deus está no comando? Podemos ter certeza de que Deus recompensará nossa fidelidade na plenitude dos tempos. Quem culparia José se ele tivesse rejeitado seus irmãos em sua necessidade? No entanto, José mostrou-lhes misericórdia e Deus deseja que tenhamos misericórdia acima de todos os outros sacrifícios. Podemos aprender também com a história de José que ele soube se reinventar, mesmo em meio à modificação da sua vida. Ele soube se adaptar novamente e não apenas isso, ele soube frutificar, mesmo em meio às dificuldades. Quando passamos por dificuldades ou quando passamos por modificações em nossas vidas, como estamos passando agora nesta pandemia, temos que aprender a nos reinventar em todo o tempo, seja na prisão ou no palácio, seja em abundância ou escassez. Temos que frutificar. A história de José também apresenta uma visão surpreendente de como Deus soberanamente trabalha para superar o mal e realizar o seu plano. Depois de todas as provações, José pôde ver a mão de Deus trabalhando. Ao revelar sua identidade aos seus irmãos, José falou do seu pecado assim: Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Gênesis 45, 5 e 8. Mais tarde, José novamente tranquilizou seus irmãos, oferecendo perdão e dizendo: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E por último, o que podemos aprender com José na história dele é aprender a perdoar. O perdão liberta, reconstrói muros. O perdão faz a sua vida fluir muito melhor. Queridos,
Siga como José. Não se desespere. Não olhe para trás. Deus abençoe a sua vida.